O jornal vai até meio-dia hoje? E meia. Porque ele tem muita história para contar e muitas dicas sobre empreendedorismo. Eu acredito que 30 minutos são insuficientes para isso. Agora eu vou ficar até 6 da tarde. Italinho Cardinale, bom dia. Obrigado pela sua presença para compartilhar um pouco da sua história de empreendedorismo nessa imobiliária que faz parte do contexto histórico de desenvolvimento de São Carlos. Muito obrigado, né? Ney, Fabinho e a grande audiência de vocês. Então é uma honra a gente estar aqui. Muito obrigado realmente pelo convite e muito obrigado, pelos seus ouvintes estarem aí participando. A família Cardinale sempre atuou no segmento imobiliário? Olha, tem uma trajetóriazinha antes aí. Apesar que meu pai sempre, desde pequenininho, ele sempre falou que, os grandes negócios, as grandes fortunas, tinha que ter a parte imobiliária. Meu pai sempre meio que falou isso pra gente desde criança. Mas meu pai começou com a indústria Cardinale, E meu avô, meu bisavô sempre foram muito empreendedores também. Apesar de terem vindo da Itália, com dificuldades, começaram negócio com bicicleta, depois com agência de veículos. E no fundo da agência de veículos do meu pai, do meu avô, o meu pai começou uma fabriquinha. Que, como a gente é muito amigo da família Pereira Lopes, existia muito apara de plástico, ninguém sabia o que fazia. E o doutor Ernesto chamou meu pai e falou: Ítalo, vamos tentar tal. Pelo grande nível de amizade que eles têm, eu trato eles de tio, não são tios de sangue, mas são tios do coração. E meu pai começou a desenvolver vários produtos com as aparas. E a indústria cresceu bastante. Nós chegamos a ter mais de 1.000 funcionários. 1.000 funcionários? A indústria Cardinale, E meu pai diversificou um pouco os negócios dele também. Ele começou a investir em fazenda e muito no mercado imobiliário. Então, em 74, ele lança o Jardim Cardinale e é a fundação da Imobiliária Cardinale em 1974. 64. 74. Estamos fazendo 58 anos de imobiliário. Na década de 80. 48, né? Na década de 80, meu pai estava muito cansado, teve uma proposta muito boa de venda da indústria Cardinale, apesar de que a família toda não queria que vendesse, mas meu pai, aqueles italianão teimoso, E meu avô nessa época era sócio também, que ele ajudou com capital depois para meu pai crescer. E ninguém queria vender, mas meu pai acabou convencendo a família de vender. E eu acabei tomando conta da imobiliária, E eu adorei, Eu sempre gostei, mas eu nunca... E na imobiliária nunca teve ninguém da família Cardinale tomando conta, Porque era coisas próprias, alguns empreendimentos que nós fizemos, Jardim Cardinale, Era uma espécie de administradora lá, do grupo, O Valparaíso 1 e 2, vários bairros próximos a Cardinale, Jardim Martins, fizemos acho que uns 10 bairros aqui. E eu cheguei na imobiliária em 74, vindo de uma indústria. Eu não sabia nada do setor imobiliário. Até hoje não sei muito não, viu? Não sei muito não. Ficar falando nome de rua, não sei o que, ainda bem tem o Waze aí mas a gente tem uma ideia geral da cidade e tal, muito boa, Então em 94 eu assumi a imobiliária Cardinale. Tinha poucos funcionários, a gente tinha um corretor, porque a gente construía, mas a gente era mais para alugar, E nessa época era ali na avenida já? Na avenida, onde foi a agência Studebaker e o posto do meu avô. Começou a agência ali e meu pai começou no fundo. Depois cresceu, meu avô vendeu a agência, eles eram dono da agência Studebaker e a Chevrolet numa quadra para cima. 2 prédios muito parecidos, inclusive. Felizmente demoliram. E agora também demoliram até a indústria de aviação. Então um pouquinho da nossa história foi demolido. A gente tem fotos maravilhosas,
Então a indústria nasceu no fundo da agência Studebaker. Tinha um posto, agência e no fundo. E como cresceu demais, meu avô acabou vendendo a agência e investindo com o meu pai na indústria. Então a indústria realmente cresceu bastante. E na década de 70, meu pai construiu lá na Getúlio Vargas, onde falam que a rotatória da Cardinale é a rotatória da Cardinale, porque ela não tinha nada, só tinha a Cardinale só tinha indústria e aquela rotatória. E daí na década de 90, final da década de 90, meu pai acabou vendendo para um grupo alemão. Mas esse grupo alemão foi mais que uma ponte para a Tigre. A Tigre comprou logo em seguida. E foi uma judiação, porque a Tigre comprou meio que para... Eles acabaram usando o nosso nome, nós vendemos o nosso nome para eles, para a indústria alemã, que repassaram para eles, e a gente não podia usar o nome em setor plástico. E ganhamos de volta agora faz 2 anos. E eles ficaram 1 ano aqui e foram embora. É verdade. Uma pena, Fizeram, né? da noite pro dia, não avisaram ninguém, fecharam. Eles distribuíram a empresa, porque a indústria Cardinale, a menor linha era tubos e conexões, mas era a que mais se divulgava, porque o resto era tudo perfis técnicos, que você não tem que fazer propaganda, porque tudo da geladeira clínicas de plástico a gente fazia, perfis das linhas automobilísticas, muitas peças injetadas para as outras empresas, mas nós ficamos conhecidos como tubos e conexões, porque é onde a gente divulgava. E o interessante disso é que quando você se depara com alguma reforma por aí, principalmente das casas mais antigas, você encontra os tubos com aquela marca ICC. Né? ICC, já reparou nisso? É verdade. O tubo, né? Ele não é uma coisa tão barata, mas ele não é caro, mas ele tem um volume muito grande. Então a gente começou a fazer uma concorrência muito grande com a Tigre. E a Tigre veio se instalar em Rio Claro, por causa do volume de transporte, para ficar mais fácil para eles competirem com a gente. E eles sempre quiseram comprar, mas meu pai para Tigre, ele tinha, né, não queria vender para Tigre. Mas daí esse grupo alemão comprou e acabou vendendo para Tigre, né? E daí meu pai realmente ele investiu em outras coisas, ele já estava com uma certa idade, mas eu não, eu estava com gás todo. Então nós fizemos uma reunião familiar e eu falei, não, eu quero ficar com a imobiliária. Minha mãe já também fez a divisão das coisas dela, do patrimônio dela na época. Eu tenho mais 2 irmãos, um fazia medicina na época, que é o Dr. Luiz Felipe, é médico, e a minha irmã é casada com um grande empresário também. Mas aí eu cheguei em 94 na Cardinale, né? Na imobiliária. Na imobiliária. Inclusive, o Fábio Desante pede para que você faça referência ao nome do seu pai, do seu avô, para que as pessoas conheçam. Legal. Então, o meu bisavô é o Giacomo Cardinale, que ele, né, foi quem veio e quem trouxe a família aqui para São Carlos. Na Itália em 1901 e teve 3 filhos, né? O Núncio Cardinale, que também era dono da agência Chevrolet, o Eugênio Cardinale e a Rosa. A minha tia Rosa foi casada com a família Facim. Então a família Facim também são todos parentes nossos. Meu avô casou com a Yolanda Costanzo, que eu acho que é uma das maiores famílias de São Carlos, além dos Casale, porque os Casale também são enormes, mas a família Costanzo é muito grande também. Então meu avô e o Núncio casou com a família Seravo. Então a família Cardinale acabou, apesar de ser só 3 filhos originais, casaram-se com famílias muito grandes aqui de São Carlos, né? Então é Giacomo, Eugênio, que é o meu avô, e Ítalo. Muita gente confunde muito com meu tio Núncio, tem o meu tio Geninho, que acha que eu sou filho ou irmão dele, não, eu sou sobrinho do Juliano, sou primo do Juliano, do nosso ex-vice-prefeito. Então, e a gente é muito parecido mesmo. Muita gente me chama de Geninho, chama o Juliano de Italinho, então é uma confusão, um pouco, né? Coisa bem família, né? Bem família italiana, né?
E a gente é parecido, já eu entro na Santa Casa, eles nem olham muito, porque eles me falam, doutor Eugênio, eu não sou, né? Nessa época, Italinho, que você efetivamente entrou na imobiliária, né? Que cenário você pegou e como é que isso foi importante para o desenvolvimento do negócio? Tá, o que eu via, como a gente vem de indústria, é muito diferente na época. A indústria, que é toda departamentalizada, tem a parte tecnológica e tal, e as imobiliárias aqui em São Carlos estavam começando, não tinha nada disso, né? Não tinham computadores direito, era tudo manual. A hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, apesar de eu ia muito pouco na imobiliária, mas eu nunca me debrucei para pensar o que fazer, porque eu ia de visita. A partir do momento que eu ia ter que tirar o meu sustento dali, eu falei, não, temos que mudar. E mudar, eu não entendendo de nada. A primeira coisa que eu quis fazer, eu convidei o Pedro. O Pedro trabalhava numa grande imobiliária de São Carlos. Ele começou como gerente, depois, mérito dele, ele ficou meu sócio, porque ele que me ensinou a trabalhar no mercado imobiliário, né? E é meu irmão, o irmão que eu escolhi. Até hoje está lá, me ajuda. Então, e eu fui, assim, adaptando muita coisa da questão da indústria. Departamentalizamos, setor de rescisão, setor de documentação, que era tudo junto. Uma pessoa fazia tudo isso, era meio, sabe? Já na mesma hora, nós compramos um programa que ninguém tinha aqui para ver no computador, abolimos as pastas. Existe uma história engraçada das pastas, porque nós, assim, tinha as pastas e o computador. E nada do pessoal mostrar pelo computador, porque ele estava acostumado com as pastas. Né? E eu estava ficando doente com isso, entendeu? E daí eu cheguei um dia cedo, eu peguei todas as pastas e escondi. Eu falei, eu racho, o povo quase que morreu. Entendeu? Chegar, cadê as pastas? Não tem as pastas, mas está no computador. E eles já tinham se treinado. Sim. E foi assim que foi introduzido a primeira imobiliária que introduziu os computadores e tal, em São Carlos, né? A digitalização. A digitalização, as fotos já estavam todas no computador, então você pesquisava, porque antes você queria uma casa de 2 quartos, tinha uma pasta de casa de 2 quartos, uma pasta de 3, uma pasta de 4, mas você não podia fazer cruzamento de dados. Por exemplo, eu quero uma casa de 2 quartos que tenham 2 vagas de garagem. Você tinha que se procurar. E o nosso sistema já fazia isso, né? Que, para falar a verdade, esse sistema a gente foi desenvolvendo com uma empresa, né? Uma empresa até de Araraquara, porque não tinha também esses programas para empresas pequenas. Demoramos para desenvolver, e a hora que desenvolveu, ninguém trabalhava. Então eu falei, quer saber, o povo ficou louco, mas depois de um mês esqueceram as pastas, porque eu não devolvi as pastas. Falei, ou quebra a empresa ou vocês aprendem. E aprenderam, entendeu? Porque eles já tinham esse treinamento, era mais questão de hábitos, né? E para a empresa foi um ganho gigante, não é, Italinho? Porque você ganha agilidade, né, principalmente. Você ia lá, imagina, eu tinha que pegar uma, você quer 2 quartos, peraí, mas eu quero 2 vagas. Ixi, peraí, tinha uma pasta desse tamanho, tinha que ficar procurando. Agora, depois disso, acabou, né? Então, nós ganhamos um grande mercado com a introdução de novas tecnologias, treinamento, que nós fizemos de treinamento com outros, que veio até de outros estados, de capitais que as imobiliárias estavam um pouco mais evoluídas na época, e realmente foi isso. O nosso grande diferencial foi a introdução de tecnologia. Foi a primeira imobiliária em São Carlos que teve um site. Ninguém falava em site, né? Nós somos a primeira imobiliária em site. Então nós tivemos uma largada aí bem grande e na frente de todo mundo aí com essas novas tecnologias. E a cidade da tecnologia, a capital universitária, né? O que representa isso para o segmento imobiliário, Italinho? Outra coisa também, né? A gente via que quando vinham os estudantes, ninguém fazia nada especial, ninguém gostava de alugar para estudante. Eu falei, peraí, vamos fazer um estudo aqui. Os estudantes é o que menos davam trabalho. Eles davam alguns tipos de trabalho em estragar um pouco o imóvel. Mas só que os pais entregavam os imóveis em ordem. Nós fizemos esse
Então nós começamos a investir, fazer campanhas na cidade e nas universidades. Nenhuma imobiliária fazia isso, entendeu? A gente começou com o stand dentro das universidades, nos semáforos, com algumas brincadeiras, algumas facilidades para estudantes, e depois de 3, 4 anos só que as outras imobiliárias começaram a fazer isso, né? Se espelharam, né? Que hoje está mais rápido, né? Você faz uma coisa, no outro dia eles fazem idêntico. Né, mas a gente está tentando aí sempre, né, com ideias novas. Mas esse começo, toda essa evolução que nós fizemos, as outras imobiliárias demoraram muito para nos atingir, para ficar parecido, né? E nunca vão ficar, viu? Desculpa. Porque a gente está sempre aí pensando. E há 20 anos atrás, nós fundamos onde chama ABMI, é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Algumas imobiliárias tinham 3, 4 imobiliárias de cidades todas grandes, geralmente capitais, sentiam a falta de tecnologia, de interação, não tinha um congresso de imobiliários como tem congresso da OAB, congresso de medicina, congresso de engenharia, não existia congressos de imobiliário, de troca de informações. Não tinha troca de ideias, nada, né, Italinho? Então nós criamos, eu não fui o fundador, mas eu sou os 10 primeiros, acho que o 8º primeiro a entrar nessa associação. Você tem que ser convidado, você tem que ser analisado, tem um perfil de troca de informações, porque não adianta você convidar você é uma pessoa fechada, você não vai falar nada que você faz. Não, então eles analisam, hoje nós somos em 55 e a gente se reúne a cada 4 meses. Mesmo na pandemia, nós não tivemos os encontros presenciais, mas virtuais, né? Virtuais, desculpa, um pouco cansativo, já estou um pouco cansado dos eventos virtuais. Esse mês agora já vai ter o primeiro presencial, que vai ser em Natal. Eu não vou poder ir, que eu tenho uma viagem já programada há tempo, mas o Matheus vai nos representar. Sempre quando eu não posso ir, algum representante nosso, e é uma grande troca de experiências que a gente faz, né? Surgiu um produto novo em Porto Alegre, ou em Florianópolis. Florianópolis é um setor que tem um polo de desenvolvimento de produtos imobiliários muito grande, né? A semana passada tivemos uma mini conferência também com esse grupo. Então, a partir do momento que nós entramos nesse grupo também, é um benchmark muito grande, uma troca de informações. Então, todo dia a gente se fala: eu fiz isso, não deu certo, essa empresa está oferecendo isso, mas ela não é boa por causa disso, ou ela é boa, ela pode fazer. Então, e muitas empresas acabam fechando alguns pacotes com a nossa associação. Ninguém tem as taxas que a gente tem desses produtos imobiliários, porque a gente fecha com 55 imobiliárias, e eu até pouco tempo era uma das menores imobiliárias, só para você ver. Hoje já não, a gente já está, né? Mas então a gente fecha num pacote vários serviços. Então a gente tem taxas melhores, condições melhores e até produtos diferenciados de venda. Então, isso, né, com tudo isso aí, faz com que a Cardinale cresce ano a ano. O Alexandre Belonce, parabéns, Italinho, sucesso, meu amigo, competência pura. A Maria Cristina diz aqui: uma das melhores pessoas que conheci na minha vida, um profissional admirável, inspirador, tem muito orgulho de fazer parte do time Cardinale. Olha que legal, né? Roseli Caibara, bom dia também. O Wander pergunta aqui que muitos empresários têm receio de se envolver com política por conta do legado na vida privada. Gostaria de perguntar ao Italinho como foi a sua experiência com política, se você se decepcionou. Eu sou uma pessoa muito autêntica e não hipócrita. E grata. Uma das coisas que eu acho que as pessoas têm que ter é gratidão, não ser hipócrita e verdadeira, né? Então não tem como a gente tá atuando, mas é claro, a gente tem que saber não misturar as situações. A empresa é empresa e o Italinho é Italinho. Na empresa eu tenho sócios, agora faz 2 anos.
Faz 15 anos que a gente tem uma empresa com o Nenê de investimento. E agora, 2 anos e pouco, eles quiseram ficar sócio nosso. Eles compraram 25% do Grupo Cardinale. Nenê Hilário, jogador de basquete. Onde o Xavier, que é uma pessoa maravilhosa, é o procurador dele. E a gente tem crescido muito mesmo, né? Apesar de eu dar uns pitacos na política. Porque eu sei que é difícil, tem muita gente que acaba não gostando, mas eu prefiro que as pessoas me conheçam, mas tem que saber que é diferente. A Cardinale é uma empresa profissional, entendeu? Agora, iniciativa privada. A política, a iniciativa privada, não é porque você é isso, é aquilo, que a Cardinale vai te atender diferente, não. A gente preza para atender todos iguais, independente de valor de imóvel e de qualquer outra coisa. Então o preconceito é zero, não existe esse tipo de preconceito na nossa família, né? Então a política eu sempre gostei, por quê? Eu tô numa cidade que eu nasci, minha família toda tá aqui, eu amo minha cidade. Quando você ama uma cidade, uma pessoa, o que você quer ver para ela? O bem dessa, né? Cidade. O bem dessa cidade. Então, se você pode agregar, dar uma opinião para melhorar, por que não? Entendeu? Então, eu sempre tive e eu sou assim, eu gosto de dar as minhas opiniões. Vocês podem não gostar de mim pelo que eu falo. Não sou de ficar falando nas costas de ninguém. Para mim, isso aí, falsidade, para mim não existe. Transparência. Então, quando eu vejo se tem algum caminho errado, ou quando tem algum caminho certo, a gente tem que prestigiar ou então tentar arrumar o rumo desse caminho na questão política também. Eu sei que eu sou muito crucificado por causa disso, muita gente fala um monte de besteira aí, acabam julgando a gente por besteira, pessoas que nem me conhecem começam a falar mal de umas coisas que não tem nada a ver, né? Mas eu tô aí, não tô fora também não, entendeu? É que realmente me absorve muito o que eu faço, né? Sim, atividade, a gente, né? Tem profissional. Várias sociedades com várias outras empresas, com consultoras, com tudo voltado ao mercado imobiliário. Então a Cardinale não se resume só na Cardinale compra e venda. Nós temos uma gama de empresas aí onde a gente tem participação. Então o meu trabalho, eu não paro de trabalhar um minuto. Então eu tenho muito pouco tempo para me dedicar a outras coisas. Até o lazer é muito pouco que eu me dedico. Olha que legal que o Maurício manda aqui, ó, uma peça Cardinale, ó. Que legal. ICC, ó, muito legal isso. E né? essas peças são muito boas, de primeira qualidade. Quando a Tigre comprou, olha aqui, mais uma. Muito obrigado, muito obrigado. Que legal. Vocês vão ver por muitos anos ainda, mas a Tigre... Isso em função da qualidade? Da qualidade. A Tigre, quando comprou a Cardinale, usou a Cardinale como linha B deles, mas não diminuiu a qualidade, né? Era só para ter questões de guerra de preço, né? Mas há 2 anos a crise teve a Tigre teve alguns, né, pormenores aí, eles acabaram fechando a Cardinale, eles foram para Minas, eles foram transferidos, eles migraram para Minas por causa da guerra tributária. No estado de São Paulo eles pagavam 18%, em Minas eles foram pagar 12%, mas em Minas o governo reembolsa 10% para você pagar depois de 10 ou 20 anos, então eles financiam. Então o estado de São Paulo perdeu muitas empresas. A gente fala Minas, mas atravessou o estado, assim, são cidades assim muito próximas ao estado e tem uma facilidade tributária que é absurdo esse tipo de coisa, né? Emerson Chu, ex-diretor do CESP São Carlos, mandando um abraço para você também. Obrigado, Chu. Parabéns, o filhão dele entrou na Universidade Federal. Verdade. Comemorei com vocês, viu, Chu? Parabéns, viu? Sou uma pessoa especial também. Italinho, essa expansão, eu queria que você falasse um pouquinho dessa expansão da Cardinale, né? E é uma expansão que eu achei até curiosa, né? Embora haja uma tradição até familiar, né, da cidade, né? Você relatou há pouco que seu bisavô veio para cá no começo do século passado, né? No comecinho de São Carlos ainda, né? Mas a expansão da Cardinale se deu saindo do centro, né, e indo para locais mais periféricos, não no sentido de menor poder aquisitivo, inclusive, né, mas mais longe do centro, né? Por que essa visão, Italinho?
Olha, primeiro a gente assim começou a ter algumas filiais em alguns bairros que a gente via que tinha um desenvolvimento legal. A primeira filial nossa foi a Santa Felícia, porque a gente, né, e realmente é um dos lados que mais cresce em São Carlos. Então nós, desde o primeiro momento, a gente ficou muito contente com aquela filial, uma filial pequena, mas sempre nos trouxe alegria. Lá no mall, né? No América. No mall, nós fizemos com uma construtora e ficamos com algumas salas lá. Depois o nosso prédio da avenida não era mais da avenida lá em frente à loja 100, aquele ponto é um ponto mais para comércio e tal. Eu sempre, apesar do prédio lá era nosso, que era do meu avô ainda da agência, e era um prédio quase que a quadra inteira, eu usava uma partezinha só, mas eu nunca me encantei em ficar ali. Daí eu mudei mais para cima, vendo a questão de ponto mesmo. Já nessa mudança também refletiu em faturamento, em aumento de clientes, e lá não tinha mais lugar para a gente expandir, porque nenhum meus vizinhos vendiam, né? E daí nós começamos a fazer algumas pesquisas, porque eu tinha um pouco de receio de sair da Avenida São Carlos, tal, mas a Avenida São Carlos, nós temos umas leis aí no plano diretor que infelizmente a avenida está se degradando demais, a gente precisa mudar um pouco. Agora estou entrando nessa política, você vê como interfere no nosso ramo. Eu sou favorável que mexa um pouco nessas questões aí do centro da cidade. E como não conseguimos, eu falei, vamos fazer uma pesquisa. Nós começamos a fazer uma pesquisa, porque a maioria dos nossos clientes, tudo bem, a gente abrange todo o nível de cliente, mas a maioria dos nossos clientes vão de carro. E lá a gente tinha estacionamento, mas era um sufoco tanto para os nossos funcionários, para que a gente prestigiava os clientes. Era limitado, né? Muito limitado. A gente acho que tinha umas 20 vagas lá, 15 embaixo, e acho que 17 vagas, e os funcionários estavam muito amontoados, coitados, e eu sempre prezei também. Apesar disso, a gente tinha a sala do café, tinha a copa, tudo, mas muito apertado. E daí, né, a gente é pessoa de mercado, apareceu aquele terreno que tinha alguns problemas no início. Nós fizemos uma pesquisa na época, faz 6 anos que nós estamos lá. Nós demoramos 1 ano e pouquinho para construir, então eu estou falando, de 7 ou 8 anos atrás. Uma continha de mentiroso. Nós fizemos uma pesquisa da onde passava mais carro, se era naquele terreno ou na Avenida São Carlos. O que você acha que deu? Deu lá. Deu lá. Você vê como ilude. A Avenida São Carlos tem um fluxo, mas é um fluxo muito lento, porque tem semáforo, muito cruzamento, entendeu? Lá foi o professor Sérgio que fez essa, Sérgio, né? O da Statsol, lá Jorge, desculpa, ele que faz excelente pesquisador, a equipe dele que sempre fez nosso amigo, ouvinte, todas as pesquisas. Agradeço bastante ele, que a gente também se norteia muito pelas pesquisas que ele nos faz, a toda a equipe dele. E lá na época deu 7 vezes mais movimento de carro do que na Avenida São Carlos. Falando, gente, não é possível. Daí você começa a reparar, o movimento da Avenida São Carlos é muito lento. Lá não, lá você passa carro. Eu falei, já que passa carro, a gente não pode ir, lá é uma velocidade um pouco maior, então a gente tem que ter um terreno maior. Lá a gente tem quase 100 metros de frente, entendeu? Vamos fazer vaga? Nós temos 107 vagas de garagem, entendeu? Então não acomoda todos os funcionários. A gente, metade fica para os funcionários, né? E metade tem que estar para os clientes. Então, mas nós nunca tivemos problema de falta de vaga lá no prédio novo. O Luiz Antônio Pannoni, ex-prefeito de Descalvado, ex-secretário de Planejamento e Gestão, amigo nosso, mandando um abraço para você. Obrigado, Pannoni. Italinho, quem deseja empreender, ou quem empreende e sente dificuldades no negócio, que recado, que dica, que mensagem que você transmite para essa pessoa? Olha, não sei, é difícil, né? Mas uma coisa que eu sou muito é perseverante, né? Eu sou muito, olha, eu não sei do que eu já desisti, não sei.
Porque se não dá jeito de uma forma, vou de outra, pode não conseguir do jeitinho que eu quis, mas eu sou muito perseverante, mas eu me policio muito para não ser chato, porque quando você insiste muito tal, você pode ficar sendo um cara chato. Putz, já vem aquele chato aí falado, vender um negócio para mim. Então você tem que ser, eu sou muito crítico, né, comigo mesmo. Então, mas a perseverança, olha, são poucas coisas que eu não consigo, viu? Pela minha perseverança. Muito bom. Italinho, tem muito mais história para se contar. Infelizmente a gente não tem tempo, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, por compartilhar um pouquinho, um pequeno quinhão da história da sua família e da sua história aqui em São Carlos. E a gente deseja muito sucesso para você, porque o sucesso da Cardinale reflete no desenvolvimento de São Carlos, certamente. Eu agradeço bastante, né? E hoje a gente tem a filial de Ibaté, que também estamos com empreendimentos. Está muito bem, por sinal, né? Estamos em Araraquara, batendo os recordes de locação em Araraquara. Muito obrigado, Araraquara. Eu sei que meus funcionários de Araraquara antes de ontem eu fui lá. Eles falaram, cara, nós vamos escutar, que eles também conseguem escutar. Que legal. Lá. E tá num ponto legal lá também, né? Bem legal, viu? Ficou maravilhosa também a nossa imobiliária em Araraquara. Né? E eu agora vou deixa eu fazer uma propagandinha. Por favor, fique à vontade. Nós devemos lançar aí o próximo lançamento da cidade de condomínio fechado, o Villeneuve 2. O Villeneuve 1 ficou maravilhoso, é o melhor condomínio médio de São Carlos, uma área de lazer maravilhosa, piscina maravilhoso, e a gente já está começando a fazer os cadastros na nossa imobiliária. Para quem não conhece, onde fica? Para quem não conhece, atrás do Dama 1, na sequência dos villages. Tem o Village 1, 2, seguindo reto ali você vai cair no Village 1. E o Village 2 é no lado. Já começamos as obras, né? E a gente deve lançar aí no começo. Villeneuve, né? Villeneuve. O Villeneuve 1 já foi entregue, vamos lançar agora com a RPS o Villeneuve 2. Muito bom, muito bom. E tem uma notícia aí que também de primeira mão para vocês aí. Que legal. Nós não divulgamos isso ainda, mas nós acabamos adquirindo também algumas imobiliárias durante esses 3-4 anos aí, até mais, adquirimos aí umas 4-5 imobiliárias. E esse ano, final do ano passado, adquirimos também a Companhia do Imóvel, né? Da Ione. A Ione continua uma parceira nossa lá. Nós temos uma sociedade um pouquinho diferente lá, então estamos investindo bastante lá com o pessoal da Ione. O Sérgio Simão ficou nosso gerente, a Ione também está na participação de gerência, então é mais uma imobiliária aí que continua com a logo dela. Ela tem umas coisas diferentes da Cardinale, então mais uma empresa do grupo, né? Mais uma empresa do nosso grupo. Que bom. Parabéns. Que bom, parabéns, viu? Bom dia pra você, bom dia, Ney. Até segunda-feira, Até segunda-feira, um pouquinho antes das 7. Na sequência, Fernandinha vem aí com Rock and Pop Jovem Pan.